Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Hoje vamos meditar num texto muito grande, Tito 1:5. Tá? Esse é o texto que nós vamos meditar, que eu já vi aqui que está errado, deixa eu corrigir. Eu vou copiando os slides das lições anteriores e aí deixo de apagar algumas coisas que eu devia apagar. Ok, agora está certo. Vamos lá. O texto diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Vamos ler de novo esse texto? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Ok. Essa é a nossa escola dominical de hoje. O que é que a gente tira daqui? Vamos lá, gente? Como é que você analisa esse texto? Quais são as perguntas que você faz para esse texto, se é que a gente pode fazer alguma pergunta para ele? Que causa? Por esta causa, esta causa. Qual causa? Ok, por esta causa. Interessante, porque ele ainda não falou a causa, mas ele parece que tem uma causa, uma razão dele ter feito alguma coisa. Por esta causa, o quê? Quais são essas coisas restantes? Joia! E o que essas coisas restantes significam? Palavra restantes aqui é palavra grega para falta. As coisas que estavam em falta, faltava. Faltava ainda colocar em ordem algumas coisas. E por isso, por esta causa, o que é que aconteceu? Deixou. Isso ensina alguma coisa? Fala alguma coisa para a gente? É relevante, não é? Vai ficar aí. Deixar e enviar é a mesma coisa? Por essa causa te enviei para Creta. Por essa causa te deixei em Creta. Se deixou, quer dizer que já estava lá. E se deixou, estava lá com aquele que deixou. Então quer dizer que eles estavam juntos em Creta. Em onde? Creta. O que é Creta? É uma cidade? Creta é uma cidade? É uma ilha. É uma ilha com várias cidades. Legal. Fica onde? Na Grécia. Da Grécia, então, assim, será que é na Grécia? Mas são perguntas boas, né? Perguntas que nos ajudam a olhar para o texto. Onde é Creta? Aí o pessoal já está colocando aí no Google Maps. Creta, quero saber onde fica. Vai mostrar onde fica aqui no mapa. Qual a outra pergunta que a gente faz aqui? Quem deixou? Né? Eu te deixei. Alguém deixou alguém. Te deixei. E a gente sabe que essa pessoa que foi deixada é Tito. Por que deixou Tito? Por alguma causa. Então, esse homem que foi deixado, ele deveria ter competência para poder cumprir o propósito pelo qual ele foi deixado ali. Muito boa. Qual outra pergunta? Tem mais pergunta para esse texto? Por que constituir presbíteros? A igreja não pode viver sem presbítero? Por que tem que fazer isso? Por que presbítero e não diácono? Interessante. A gente pode fazer pergunta de coisa que não está no texto. Que fica aquela questão, mas por que só presbítero e não presbíteros e diáconos, ou só diácono? Boa pergunta, nem eu pensei nisso. Foi jóia, está vendo como é legal isso? Que mais? Não tem mais detalhes aí? Conforme te
prescrevi. Quem prescreveu? Paulo. Quem é Paulo? Apóstolo. De quem? De Cristo. Então, quando Paulo, enviado de Cristo, prescreve alguma coisa, dando uma ordem, em última instância, quem está fazendo isso? O próprio Deus, o próprio Cristo. Então, tem que constituir presbítero. A gente não sabe o motivo ainda. Presbítero está no singular ou plural? Plural. Então, quer dizer que não é um presbítero. São presbíteros. Interessante. Em cada cidade. O que isso revela para a gente? Que tem muitas cidades. Na ilha de Creta. E o que mais? Fala aí, gente, senão eu fico tentado a falar. Várias igrejas. Que interessante. Várias igrejas numa ilha que não tem presbíteros. Não tem. Isso fala o que a respeito dessa igreja? Necessitada. Desorganizada, porque tinha que colocar em ordem, imatura. Estou amando isso aí, vai, fala mais. Sem uma direção apostólica, pode ser, interessante isso aqui. Boa pergunta. Essa aí é uma polêmica até entre os estudiosos. Na visão batista, você tem um presbítero por igreja, e o restante são diáconos, que é o pastor. O presbítero é o pastor. Em outras igrejas, você tem presbíteros, no plural, conselho de presbíteros, né, numa só igreja. Então, constituir presbíteros em cada cidade. Será que cada igreja tem um colegiado de presbíteros? Ou será que é um presbítero para cada uma dessas igrejas que estão espalhadas entre as cidades? Essa pergunta é excelente. E a resposta para ela não é tão fácil. Mais perguntas? Excelente, Elaine, que joia! Conforme te prescrevi. Ele está escrevendo para Tito, mas ele já havia prescrito para ele, de maneira oral, quando estava com ele em Creta. E ele agora escreve. E por que ele faz isso? À mão. A gente já viu isso, se lembra? A gente viu isso por quê? Para ficar registrado e para dar a Tito autoridade apostólica para poder fazer o que ele precisava fazer. Paulo repete, exatamente. A repetição é didática, né? Tem mais coisas aqui, gente, ou não? Vai ter que continuar o texto para saber quais são elas. Mostra a importância do contexto. Fantástico. Olha, vocês estão de parabéns. Fala, Lu. Se não dá para saber se é uma quantidade de presbíteros, um colegiado, e há essa discussão, significa que na tradução não se perdeu nada. Não se perdeu nada. Vocês, estudiosos, já foram ler, e o grego não esclarece. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes você vai em outras traduções da Aham. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão do plural da palavra presbíteros. Ela sempre aparece no plural. Uma única vez ela aparece no singular, quando Pedro, ele fala, eu presbítero com eles, e mesmo assim a palavra é um copresbítero, ali no grego, né? Mas, joia essa sua observação, aqui não existe problema de crítica textual nenhum, tá? O que eu acho interessante... Fala, Kiko. Uma pergunta que eu fiz aqui qual a importância e a relevância de Creta por ele deixar Tito na sua própria Creta e nas outras cidades? Excelente, boa pergunta. Isso deveria... Uma pergunta, joia. Ouviram não, né? Qual a importância de fazer esse trabalho em Creta?
dessa ilha, ela é importante, não é importante? Por que fez esse trabalho lá? Quantas vezes essa palavra, ou esse local é mencionado no Novo Testamento? Vocês sabem? Lembra? Lembra de uma passagem famosa em Atos, quando Paulo está navegando, ele entra no barco, está indo para Roma, e o navio vai se despedaçar, e diz lá que eles são protegidos pela ilha de Creta. Eles param numa ilha, depois o pessoal vê que o tempo está melhor, e diz, olha, é bom a gente ficar por aqui, não vamos agora. Eles não ouviram Paulo, ouviram o comandante, e depois Paulo vai dizer, era necessário que não saíssemos de Creta. Eles já estiveram lá, Paulo já esteve em Creta em outra ocasião. Também tinham pessoas de Creta, onde? Atos capítulo 2, lá em Pentecoste. Então, a gente não tem todos os detalhes, mas a gente tem muita informação. É possível que pessoas que estavam em Jerusalém, na descida do Pentecostes, que ouviram a pregação, tenham voltado para Creta e tivessem com uma fé muito frágil, insignificante quase em relação ao conteúdo da fé. É possível também que Paulo, quando parou em Creta, por causa da questão do navio, lá em Atos, que ele tenha, de alguma maneira, pregado o evangelho ali, e que algumas pessoas tinham abraçado a fé, e ele viu a necessidade, depois que saiu da sua primeira prisão, passar em Creta, juntamente com Tito, para rever esses irmãos e pregar o evangelho naquela cidade. O fato é que essa igreja é muito nova. Não tem liderança, não tem diácono, não tem presbítero. O próprio Paulo não teve tempo suficiente para formar liderança, que era algo que ele fazia rápido quando ele chegava em igreja. Precisou deixar Tito ali naquele local, mas o que me encanta é que ele tinha várias igrejas em várias cidades. Irmãos, eu não sei você, mas isso mostra para mim claramente o fervor evangelístico e o empenho de Paulo e de Tito na pregação do evangelho. Lucas. Pelo texto, parece que Tito, então, é o líder dos presbíteros, instituído por Paulo. Interessante demais, joia demais. Vamos ver um comentário de Calvino sobre isso aí, mas com certeza, Tito, ele foi colocado ali para fazer isso. De alguma forma, ele tem uma autoridade que não é de um pastor, é de um delegado apostólico. Isso aqui é importante a gente perceber. Outra coisa que vocês não falaram, quando você olha para o verbo constituir aí, quem deve fazer isso? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses quem? Esse aqui está em que pessoa? Constituísses vós, eles, constituísses tu. Isso é delegação? Ou isso é eleição? Deu interrogação aí na cabecinha? Deu. Ficou meio confuso isso aqui. É ele que vai escolher, ele, autorizado por Paulo a escolher? Ou será que é apenas uma linguagem que ele está usando para dizer que ele é o representante apostólico para promover essa eleição de presbítero no meio da igreja? Não tem. Não tem. Na verdade, na prescrição e depois da prescrição, quando Paulo vai dizer o motivo, a razão por que presbíteros são importantes, se eu não me engano, verso 10 ou 11 do capítulo 1, ele vai pedir para Tito repreender severamente, a palavra no grego é quase gritar, com a igreja, que estava dando ouvido aos falsos mestres, principalmente aqueles que eram da circuncisão. Paulo já está no final da vida, parece que ele já está por aqui com essa turminha. Aqui, os judaizantes.
Então, é interessante, será que a infantilidade ou a imaturidade, alguém falou imaturidade, foi o Adriano, da igreja, fez com que Paulo desse a Tito tal autoridade para que Tito, independente da igreja, promovesse a eleição ou a consagração de presbítero? São perguntas são ótimas, porque perguntas nos levam a analisar o texto de uma forma mais profunda, olhando Isso também é interessante, porque o que acontece, mesmo que, e talvez seja esse o caso aqui, Tito tenha recebido de Paulo autoridade para promover a eleição de presbítero, que era a praxe. Era a praxe. Teve eleição de diáconos, lembra quando foi instituído diáconos em Atos 6? Quem é que escolhe os diáconos? Quem? Vamos ler a Bíblia, né, gente? Lê a Bíblia, Atos 6. Quem escolhe os diáconos? A igreja. Escolhei dentre vós. Olha, quem escolhe? A igreja escolhe. Aí podia escolher qualquer um? Não, mas eu gosto desse aqui. Podia ser assim? Não. Tinha o quê? Critério. Da mesma forma aqui. Mesmo que a igreja seja envolvida no processo de escolha do líder, esse líder não pode ser uma pessoa que a igreja gosta, simplesmente. Tem que ter critério, porque foi prescrito esses critérios por um apóstolo de Cristo, enviado por Cristo, conduzido e movido pelo Espírito de Cristo a escrever um texto inspirado para nós. Se levantar contra a prescrição do texto sagrado é se levantar contra o Deus das Escrituras. Sério ou não? É muito sério. É aterrorizantemente sério. Porque não é uma questão de seria legal que. Não. É assim. É necessário que o bispo seja. É necessário, não é sugerido que seja. É necessário que seja. Necessário. Que legal, né, gente? Eu sou apaixonado por essas coisas. Agora eu tenho 10 minutos para acabar a aula. Vamos lá. Aqui está o texto grego, a gente pula. Pensando no fluxo do trabalho, o que podemos observar de importante no texto, eu acho que vocês já fizeram todas as perguntas. Por esta causa, o que isso nos informa? Te deixei, quem deixou? Deixou quem? Quando deixou? Ninguém perguntou isso aqui. Quando deixou? E o que isso significa? O que sabemos de Creta? Como era a ilha na época em que Paulo escreveu a carta? Para que pusesses em ordem as coisas restantes. O que Paulo quer dizer com pôr em ordem? Que coisas restantes eram essas? Quem deveria pôr em ordem? O que isso nos ensina sobre a autoridade pastoral? Bem como o que isso diz para nós? Qual a abrangência do ministério que Tito deveria desenvolver em toda a ilha, em várias cidades? O que ele deveria fazer nessas cidades? Quem deveria constituir presbíteros? O fato de Paulo utilizar a palavra presbíteros é significativo? O que podemos extrair dessa simples palavra à luz de toda a teologia paulina que trata do assunto? E aqui a gente demoraria muito. Tito poderia constituir presbíteros segundo seus próprios critérios? Quem prescreveu esses critérios? Esses critérios eram novos para ele? Aí o que é que eu vou fazer agora, quando chegar em casa depois? Eu vou assistir essa aula, vou pegar as perguntas que vocês fizeram que eu não fiz e vou acrescentar aqui. Vocês estão de parabéns, muito jóia, foi ótima a participação de vocês. Por esta causa te deixei em Creta. Né? Interessante que Calvino diz que... Não, mas eu repeti, né? Vocês foram perguntando, eu fui repetindo a pergunta de vocês, vai dar para eu saber. Os apóstolos, eles não tinham um lugar, né, prefixado, designado, mas eles eram responsáveis pela divulgação do evangelho por todo o mundo, e por isso, ao deixarem uma cidade ou um distrito para irem a outro lugar,
eles geralmente costumavam capacitar pessoas e deixar pessoas, homens, capazes como seus substitutos, para que completassem a obra que eles, os apóstolos, haviam começado. Daí Paulo dizer que havia lançado o fundamento da igreja em Corinto, mas outros que trabalharam e edificaram sobre o fundamento que ele mesmo lançou, ou seja, levaram a obra adiante, mesmo que Paulo tenha ficado muito mais tempo em Corinto do que também em Creta. Calvino, ele diz que este ponto de partida prova claramente que Tito era aconselhado pelo apóstolo, não tanto por ele próprio, mas por causa de outros, para que ninguém lhe pusesse obstáculo. Paulo declara que o que designara para assumir seu próprio lugar, e por essa razão todos devem reconhecê-lo e recebê-lo com reverência por ser o seu representante. Falamos isso aqui, né? Esse é o motivo da carta escrita. Por essa causa te deixei em Creta, agora a igreja está sabendo porque Tito está ali, se achando o dono do pedaço. Peraí, com que autoridade fazes essas coisas? Aqui, ó. Autoridade de Cristo, o Senhor da igreja, que escolheu o apóstolo Paulo e que me designou para estar aqui no meio de vocês. Muito jóia. Paulo deixou Tito em Creta. Por que deixou? Irmãos, evidentemente, em algum momento, numa determinada viagem pelo mar, Paulo e Tito estiveram juntos em Creta. O evangelho foi proclamado, pequenos grupos de discípulos ali acabaram se juntando, buscando lugares de reunião, mas não se efetuara nenhuma organização oficial, e se algo nesse sentido havia sido iniciado, estava muito longe de tomar qualquer tipo de forma. Então, se é correta a conjectura de que a estada temporal lá em Creta ocorreu imediatamente após a libertação de Paulo da primeira prisão em Roma, nesse tempo, então, surgiram os seguintes problemas. Quais são esses problemas? Depois de uma longa ausência dos seus amigos, o apóstolo estava ansioso por ver rostos conhecidos de antes e voltar também a visitar as igrejas que ele havia previamente estabelecido. Isso também é muito compreensível, porque ele era intensamente humano, uma pessoa de coração também ardoroso. Além do mais, amava seu Senhor e aspirava a promover a boa causa de todas as formas possíveis. Além disso, ele fizera o que poderia ser considerado de promessas e visitas urgentes. Ele fez essas promessas a Filemão, aos filipenses. Consequentemente, uma longa permanência em Creta para Paulo, pessoalmente, estava fora de qualquer consideração. Além do mais, não obstante, a organização das igrejas em Creta estava longe de ser um assunto encerrado, e a indevida precipitação em designar homens para algum ofício era contrária aos princípios de Paulo. Então, Paulo podia estar ali com Tito e ele poderia simplesmente ter consagrado alguns homens ali como presbíteros e partir. E ele poderia dizer, eu deixei os presbíteros ali. Não, isso aqui é um cargo que não pode ser colocado qualquer pessoa. Na nossa igreja, a gente fez uma alteração numa assembleia aqui muito jóia. Nos nossos documentos, em decisões anteriores, nós tínhamos que ter um presbítero para cada 50 membros. Numa assembleia nossa, nós alteramos essa parte de decisões de assembleia, não de estatuto, de regimento, porque a gente não pode fazer isso sem ter o quórum necessário. Mas eram decisões de assembleias anteriores que o irmão Daniel saiu levantando decisões lá atrás que tinham sido tomadas e que a igreja não estava obedecendo. E aí a gente pegou essas resoluções para ou obedecer ou então sugerir alteração nelas. E uma delas foi essa de presbíteros. A gente colocou que é recomendável um presbítero para cada 50 membros na igreja. Mas imagina ter que consagrar alguém ao presbitério só por causa do número, mas e se não tiver a competência necessária? Paulo, ele não se precipitou ao colocar e estabelecer líderes sobre uma igreja. Tá certo? A solução, então, era o quê? Paulo deveria seguir seu caminho e Tito deveria ficar para trás na ilha com a finalidade de pôr em ordem as coisas que ficaram por fazer, a saber, estabelecer presbíteros, entre outras coisas também. O apóstolo que aprecia enfatizar o fato de que Deus não deixa sem conclusão a sua obra da graça. É um verdadeiro imitador de Deus também nesse aspecto, porque Paulo também tem aversão às questões não concluídas.
né? E a gente vê isso em vários outros textos. Aquele que começou, né, a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, por que Tito? Né? Primeiro, porque o trabalho de instruir presbítero deveria acontecer. Tito era um homem sério, né? E um homem de grande confiança aí por parte do apóstolo. Hendricks, ele diz que com respeito a Tito, quase se podia afirmar que nenhuma tarefa lhe era demasiadamente difícil a ponto de não tentar efetuá-la e nenhum desafio tão formidável para não enfrentá-lo na dependência e força e sabedoria divinas. É fantástico. Agora, quando Paulo esteve em Creta, meus irmãos, eu sigo o pensamento do Dr. Carlos Oswaldo, que foi meu professor de Novo Testamento, que depois das absolvições das acusações da primeira prisão em março de 62, Timóteo, então, é enviado a Filipos, como a gente vê lá em Filipenses 2, 23. Paulo visita Éfeso e Colossos, na primavera e outono de 62. Paulo visita Macedônia, outono de 62 até o inverno de 63. Paulo vai para a Ásia Menor, dali ele visita a Espanha, que era o desejo antigo dele, como a gente encontra em Romanos 15, 28. Agora, há a possibilidade de que essa ordem das visitas à Espanha e à Creta, que é o que acontece logo depois, seja invertida. Talvez, ao invés de Paulo visitar a Espanha e depois da Espanha ir para a Creta, é possível que ele tenha ido primeiro para Creta e depois para Espanha, né? Uma vez que o ministério em Creta provavelmente não teria sido permitido se o cristianismo já se tivesse tornado uma religião ilícita depois do incêndio lá de Roma e do começo da perseguição promovida por Nero, né? Então, tem alguns estudiosos que colocam essa ordem aí como Creta primeiro e depois Espanha, tá? Então, se tiver certo, então ele visitou Creta ali na primavera de 66. Depois ele vai para a Ásia Menor. Paulo, em Nicópolis, escreve Tito, da Macedônia. Depois ele é preso em Troade, vai preso em Roma, em primavera de 67, e depois decapitado em Roma, na primavera de 68. O que é que a gente sabe de Creta? Na época do apóstolo Paulo, Creta era uma ilha do mar Mediterrâneo, localizada ao sul da Grécia continental. É a quinta maior ilha do Mediterrâneo. A ilha era habitada por uma mistura de povos, incluindo gregos, romanos e judeus. A economia de Creta era baseada na agricultura, especialmente na produção de azeite e vinho. A sociedade cretense era conhecida por ser um pouco caótica e desorganizada, o que pode ser visto na descrição de Paulo em sua carta a Tito, na qual ele afirma que os cretenses eram sempre mentirosos, feras mais, glutões e preguiçosos. Apesar disso, se Paulo escrevesse isso hoje, hein? Vê? Nossa, esse homem aí, esse pastor aí não está sendo politicamente correto, não está sendo sábio, seria repreendido talvez pelo conselho da igreja. Pastor, você não pode falar um negócio desse. Olha aí, Paulo, está vendo você? Mas o Espírito Santo olhou ele fazendo e disse, é isso mesmo, bota aí. Apesar disso, Paulo visitou a ilha e fundou igrejas cristãs lá, como é mencionado em sua carta a Tito. Aqui está a ilha de Creta. Você vai ver ali em cima Grécia, Esmirna lá em cima, Atenas também. Aqui está a ilha de Creta um pouco mais próxima. A capital da ilha é a cidade de Heráclion, que fica na costa norte aí da ilha. Nós temos algumas evidências arqueológicas de igrejas cristãs bem antigas em Creta. Tá? Nós temos a Basílica de São Marcos, localizada em Heráclion. É uma das igrejas mais antigas de Creta, datando do século IV. Aí. Foi construída sobre o antigo templo romano e apresenta uma mistura de estilos arquitetônicos. Horrível, né? Aí nós temos a igreja de São Tito, igreja em Górtina, e é dedicada ao discípulo de Paulo, São Tito, que é acreditado como fundação da primeira igreja cristã em Creta. A igreja data do século VI e foi construída sobre um antigo templo romano. Você viaja lá, você vê essas ruínas assim, né? Eu acho muito interessante. Mas
Pastor, e do primeiro século? Temos? Não, não temos, porque não tinha o hábito de se construir igreja naquele período. As pessoas se reuniam em casas, e a gente tem aqui o relato bíblico de que várias igrejas, já no primeiro século, né, existiam naquela ilha. Pondo em ordem as coisas restantes. Então, a missão de Tito era basicamente pôr em ordem além do que já está organizado. Esse verbo aí está no auristo do subjuntivo da segunda pessoa do singular, né? E ele deveria colocar em ordem o quê? As coisas que estavam faltando. Estavam em falta algumas coisas na igreja. Sempre tem alguma falta na igreja, né? Impressionante. E sempre precisa se colocar em ordem coisas que estão faltando. Não quer dizer que a igreja não tenha algum certo nível de organização. Esses dias um irmão chegou para mim aqui e disse, pastor, estou amando a igreja, estou amando a igreja. Olha, eu estou apaixonado, mas uma das coisas que me anima muito é a organização da igreja. Eu fico assim, meu Deus do céu, mas a gente está tão falho em organização. Então, assim, ele consegue perceber organização na igreja e eu sei que tem falta na organização da igreja, em muitas coisas. Uma das faltas da organização é porque os irmãos não se cadastram e não atualizam o cadastro, né? O presbítero Eduardo chegou para mim e disse, pastor, você vai ter que conversar com alguns casais aqui da igreja. Eu disse, é por quê? Estão muito moderninhos. Como assim? Não, porque tem o nome da esposa diz que ela mora em tal lugar e o nome do marido diz que ele mora em tal lugar. O cara casou, atualizou o cadastro dele de celular, de e-mail, de tudo, mas não mudou o endereço. Aí parece que está morando com os pais ainda, mas como é que é isso? Atualiza lá. Aí a gente começa a colocar mais em ordem as coisas, né, que está faltando. Tem coisas que estão faltando para a gente melhorar. Outra coisa é designar, nomear, atribuir um dever, responsabilidade e obrigação a alguém. E isso também está no auristo do subjuntivo da segunda pessoa do singular, né? E ele deveria designar, nomear quem? Presbíteros, né? Um ancião sobre uma assembleia de cristãos com uma posição eleita ou nomeada, tá? Interessante aqui, como Heinz Bucky, ele coloca, as coisas faltantes são aquilo que ainda falta para o desenvolvimento de uma igreja plenamente emancipada. O que Paulo deixou incluso é confiado a Tito para, como é que é? Inconcluso isso, é confiado a Tito para que este cuide da evolução posterior. O que Deus começou, ele pretende levar à maturidade. Aqui não se tem em vista apenas um aperfeiçoamento em termos de organização. Já em 1 Tessalonicenses 3,10, Paulo escreve que deseja dirimir as falhas que ainda estão ligadas à fé. As igrejas devem chegar à aprovação na fé. Então, colocar em ordem as coisas restantes não significa apenas constituir presbíteros numa igreja, mas também fortalecer a fé desses irmãos, tá bom? E ensinar à igreja aquilo que estava faltando para o amadurecimento espiritual deles. Também Charles Swindoll, ele diz que o verbo traduzido por pôr em ordem é uma palavra dupla e composta cujo sentido literal é endireitar totalmente e ainda mais. Esse verbo sugere que Tito deveria continuar o padrão estabelecido por Paulo. O apóstolo encontrou as igrejas aos pedaços, ou pervertidas pela apostasia e determinou o realinhamento delas. O verbo endireitar vem do termo grego orto, que os escritores médicos usavam para descrever o processo de arrumar e imobilizar ossos quebrados. Obtemos nossas palavras ortodontia e ortopedia desse termo. O sentido preciso de Paulo para pôr em ordem fica mais claro quando encontramos as principais ameaças tratadas na carta: líderes sem qualificação, ensino falso e comportamento impróprio. Ortodoxia, não tem. Então, vamos colocar esse negócio em ordem. Ortodoxia vem daqui também, isso aí. Né? Então, organizar tem essa ideia de colocar em ordem, alinhar, cravejar joias também em aliança, né? Mas está ligada aí a ordenar adicionalmente ou simplesmente ordenar. Agora, bem como constituísseis presbíteros. Presbíteros, meus irmãos, é a palavra que significa mais velho, velho, antigo.
tá certo? Essa é uma palavra utilizada para ancião ou antecedente. Também a palavra presbítero ou conselheiro dos judeus, membro do sinédrio, posição originalmente dada aos velhos das tribos, tá certo? Magistrado ou ancião de uma cidade também era chamado de presbítero. Entre os cristãos, presbítero é aquele que preside uma igreja, ou presidente de uma igreja, que não eram diferentes em coisa alguma dos episcopoi, ou os bispos, ou superintendente, como Jerônimo concede a respeito de Tito. É evidente pelo fato de que os dois vocábulos se empregam indiscriminadamente. Quando a gente fala de bispo, pastor e presbítero, nós estamos falando da mesma pessoa. Na Bíblia, no Novo Testamento, esses termos são intercambiáveis. Quando Paulo ele chega em Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso até lá. E quando Paulo se dirige a esses presbíteros, ele diz o seguinte: o Espírito Santo vos constituiu bispos, a fim de pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, veja só, ele chama os presbíteros, diz que o Espírito Santo constituiu esses presbíteros como bispos, a fim de pastorear a igreja que é de Deus, não é do pastor, é de Deus. Por que é de Deus? Porque ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Cristo comprou a igreja com o seu sangue. Então, se você ainda é aquele cristão que diz, eu sou dono da minha vida, então você vai para o inferno, meu querido. Entendeu isso? Se você diz que você é o dono da sua vida, que você é o dono do seu nariz, então você vai para o inferno, porque você não é de Cristo. Agora, se você é de Cristo, seu nariz é dele. Seu nariz é dele. Eu sou dono do meu nariz. Ah, então está perdido. Agora, se Jesus é o dono do teu nariz, se ele te comprou com o sangue dele, então você não é seu. Você não faz o que quer. Você faz o que ele quer, porque ele te comprou. Ele é o seu Senhor. E você tem que obedecê-lo. Que coisa maravilhosa, eu sou de Jesus. Fui comprado por Cristo, meu nariz é dele. Ele é o dono da minha vida, ele diz como eu devo fazer. E o dever dos presbíteros é descrito pelo termo episcopem, que aparece em 1 Pedro, e também episcope, falado por Clemente de Roma, aí está a referência. Portanto, só dois oficiais eclesiásticos, os episcopoi e os diáconoi, os bispos e diáconos, se distinguem em Filipenses 1, também 1 Timóteo 3,16. O título episcopos indica a função, presbíteros a dignidade. Aquele se tornou emprestado das instituições gregas e este das judaicas. As duas palavras, tanto presbíteros como episcopos, são praticamente idênticas em significação. Aquela indicando status, esta a função. Então, presbítero é status, presbítero é posição, bispo é função, que tem a ver com supervisionar, cuidar, estar atento à igreja. E o ideal é que pastores, que não existe isso, interessante, sabia que a palavra pastor só acontece para Jesus na Bíblia? No Novo Testamento, nenhum homem é chamado de pastor, como vocês chamam a gente de pastor. Não tem isso. Jesus é o pastor e bispo. Ele é chamado de pastor. Nenhum outro é chamado de pastor. Existem pessoas que receberam de Deus o dom de pastor-mestre. Essas pessoas que receberam de Deus o dom de pastor-mestre, elas deveriam exercer a função episcopal, de supervisão, e reconhecido pela igreja, tendo as qualificações bíblicas que são imprescindíveis, então eleitos como presbíteros da igreja. Presbítero é posição, não está ligado a dom e nem a função. Bispo e pastor está ligado à função e está ligado a dom. Tá? Tem presbítero que não é pastor? Que não tem um dom? Tem, com certeza. O ideal era que isso acontecesse? Não. O ideal era que todo presbítero
fosse alguém que tem o dom de pastor-mestre, né? E cuidasse da igreja, supervisionando a igreja, e que pela própria igreja fosse reconhecido dessa forma, ao ponto da igreja eleger ele para ser um líder na igreja local como presbítero. Confuso? Não, né? Ancião da corte celeste, também aparece essa palavra, e nos papiros usado dos magistrados das vilas no Egito, que eram responsáveis pela ordem pública e recebiam um pequeno ordenado, e dos sacerdotes dos templos pagãos. Isso tudo aí é a conclusão que William Carey chega no seu dicionário do Novo Testamento grego. Essa palavra aparece 66 vezes, tá certo? E Calvino diz que na edificação espiritual da igreja há algo que exerce quase a prioridade em relação à doutrina, que os pastores sejam designados para cuidarem do governo da igreja. Daí Paulo mencioná-lo aqui antes de qualquer outra coisa. Deve-se notar cuidadosamente que as igrejas não podem permanecer em segurança sem o ministério pastoral, de modo que onde quer que haja um considerável grupo de pessoas, deve-se designar um pastor sobre ele. Ao dizer que cada cidade deve ter um pastor, ele não quer dizer que uma cidade não pode ter mais de um pastor, mas somente que nenhuma cidade viva sem pastores. Tá? Interessante aí, tem a ver com o que o irmão Enos perguntou para a gente. Sobre os presbíteros também, John Stott diz que os presbíteros e bispos são a mesma pessoa, né? Não são dois obreiros distintos da igreja, a gente já viu isso aqui, que Deus pretende que cada igreja tenha uma equipe de presbíteros, e aqui, John Stott, ele defende essa ideia de presbíteros em cada cidade. Isso pode significar um único presbítero em cada igreja doméstica, pressupondo que houvesse várias dessas igrejas em cada cidade, mas poderia significar que havia vários presbíteros em cada igreja. Portanto, o pastorado de uma só pessoa, como uma banda de uma só pessoa, na qual um único músico toca todos os instrumentos, não é um modelo do Novo Testamento da igreja local. É um ministério em equipe em que pode ser encontrado espaço para diferentes pessoas com diferentes dons e diferentes especialidades, ordenados e leigos em tempo integral e meio período, assalariados e voluntários, presbíteros e diáconos, homens e mulheres. Eu gosto muito da ideia de presbíteros no plural, que você tem um conselho de presbíteros dentro de uma igreja local. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai dizer: rogo-vos também, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Olha o plural. Trabalham, presidem, admoestam. E até o presidem está no plural. Não é um que preside e os outros baixam a cabeça, mas existe uma liderança que preside. Isso é fantástico. Isso é fantástico, né? E a principal função dos presbíteros é cuidar do povo, ensinando, e a seleção de presbíteros é uma responsabilidade coletiva. E aqui o John Stott ele já parte para a posição dele. Tito deveria delegar ou deveria promover eleição? Calvino também diz que poder-se-á, porém, parecer que ele confere demasiada autoridade a Tito ao ordenar-lhe que designasse ministros para todas as igrejas. Tal coisa se constituiria em quase poder soberano e privaria as igrejas locais de seu direito de eleger e o colégio de pastores de seu direito de julgar. E tal coisa seria profanar toda a administração da igreja. A resposta não é difícil. O apóstolo não está dando a Tito permissão para fazer tudo de forma arbitrária, por iniciativa própria, pondo sobre as igrejas os bispos que lhe agradassem. Ao contrário, o apóstolo está ordenando-lhe a presidir as eleições como moderador, como se faz necessário, da mesma forma que acontece em Atos 14, 23, que Paulo, então, ele promove a eleição de presbíteros na igreja. Depois que os presbíteros eles são escolhidos, eles então impõem as mãos ordenando esses homens, lembrando que sempre existe critério. Não é uma questão de simplesmente a igreja quer, tem que ter critério. Uma das coisas que eu gosto muito na nossa igreja é isso. Quem é que elege os presbíteros aqui na igreja? Quem? Quem elege? A igreja, a assembleia. Elege qualquer um? Sim ou não? Não.
Tem critérios. Os nomes que vêm para vir para a Assembleia passaram do crivo do conselho espiritual, formado por pastores e presbíteros, que homologam o nome desses homens que vão vir para cá. Só vem para a Assembleia, para o pessoal dizer quero ou não quero, alguém que já passou primeiro pelo conselho. A Assembleia é soberana. Não. Soberana é a Bíblia. Soberanos são os critérios bíblicos e soberanos são os documentos. Dentro dos critérios, a Assembleia, então, pode votar. E é bom que vote, é bom que participe, porque é importante que a igreja escolha sobre ela o pastor, o diácono, o presbítero, que ela quer que a represente e que cuide dela. Né? Então, a mensagem central desse texto deveria ser que as responsabilidades de Tito em Creta são definidas com o aperfeiçoamento das igrejas e a indicação de liderança qualificada segundo o plano de Paulo. Aplicação, algumas perguntas aqui. Se você se consideraria uma pessoa apta para a tarefa que Tito desenvolveu? Fácil isso aqui, gente? Não, né? Não é fácil, não. Como aprendemos com Paulo o valor do trabalho em equipe e a não deixarmos trabalhos inacabados? Qual a importância que você dá ao ministério pastoral na igreja? Qual a importância que Paulo dava à instituição de presbíteros sobre as igrejas e como isso deve nos ensinar? Pensa nisso aí. Leve isso para você, para a sua casa. Tá bom? Por mim, eu termino aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tenta responder. Alguma dúvida, fala. Hoje não teria. Hoje não, porque ele era um delegado apostólico. Hoje não existe delegados apostólicos, porque não existe apóstolo. Os apóstolos que existem hoje, que se autodenominam apóstolos, não são apóstolos de Cristo, como a gente sabe que Paulo era, Pedro, Tiago e tal. Alguns se dizem apóstolos no sentido de dom, daquele que é enviado para plantar uma igreja em lugar onde não tem nenhum tipo de igreja, que era o papel que os apóstolos faziam antes. Mas, como Tito, não. O máximo que ele se aproxima seria realmente o de pastor, mas, mais do que pastor, um delegado apostólico. Tá? Boa pergunta, joia. Não estou te ouvindo, Edu. Deixa eu chegar pertinho de você. O pessoal de casa me acompanha aqui, ó. Estou brincando. Rapaz, vou repetir a pergunta do Edu aqui. Interessante. Essa pergunta a gente responde pelo contexto, tá certo, Edu? Mas a pergunta dele foi legal. Se Paulo estava com Tito em Creta, por que ele já não deixou uma procuração ali na hora para Tito cumprir a sua tarefa? Será que o fato dele ter escrito depois e enviado essa carta para Tito, talvez não aponte para uma falha de Tito em não fazer aquilo que Paulo mandou ele fazer? Ou será que ele não estava fazendo o que Paulo mandou fazer, só que de forma errada, sem levar em consideração os critérios que Paulo havia estabelecido? São perguntas extremamente lógicas, fazem todo o sentido. Agora, se a gente lê toda a carta e lê o histórico de Tito e do relacionamento dele ali com Paulo, e como depois também, em 2 Timóteo, a gente vê que Paulo encaminha Tito para uma outra missão que não em Creta, isso faz com que essa conjectura se torne praticamente improvável, entende? Mas, legal a questão da...
Eu também acho. Para mim está muito mais ligado à questão de uma orientação de ensino apostólico, tanto para Tito, como também para as próprias igrejas ali em Creta e como para nós hoje, né? Como Deus faz questão de deixar registrado na sua palavra a vontade dele para a formação de liderança como um todo. Perguntas aqui? A inter-relação de pessoas é uma coisa dinâmica. Aham. Vai, estabelece o negócio, as pessoas vão se envolvendo, a igreja vai amadurecendo e vão surgindo os problemas. Isso. Só que o cara está fora já. E aí, o que acontece? Surgem situações o tempo todo. E aí você vai pedir orientação, ou ser orientado pelo seu mentor. Né? Não seria possível ser um caso desse? Pode também. Vocês são fera, cara. Por que vocês não fazem essas perguntas logo no início, né, para a gente ir trabalhando? Os relacionamentos, eles são dinâmicos. As coisas vão acontecendo. A vida da igreja, ela é dinâmica. Os problemas vão surgindo. E será que, por causa desse dinamismo da própria igreja, será que os problemas não foram acontecendo e cartas foram sendo escritas ou pessoas estiveram visitando ali e orientaram ou falaram para Paulo o que estava acontecendo e ele se viu na necessidade de também mandar uma carta? Também é... Pode ser também. Às vezes a igreja estava se portando com o Tito de uma forma, enquanto Paulo estava lá. Depois que Paulo saiu, a igreja se portou de outra maneira e Paulo se viu na necessidade de escrever uma carta. Tudo isso pode ser tudo pode ser conjectura. Agora, uma coisa que é fantástica é o seguinte, irmãos: toda carta de Paulo, ele nunca teve a preocupação de fazer um tratado teológico e mandar para as igrejas. As cartas eram escritas à medida que os problemas iam surgindo. Com certeza. Elas tinham um propósito para as igrejas definidas, né? Os problemas foram surgindo e ele foi escrevendo cartas para essas igrejas para tratar os problemas específicos daquelas igrejas, que servem para nós hoje também, tá bom? A gente tem que terminar, né? Ai, que pena. Esse negócio tinha que ter 1 hora, mas vocês têm que comer? Não sei. Gente, bom demais. Parabéns para vocês, hein? Eu quero cada vez mais vocês falem e eu simplesmente fico ouvindo e fomentando esse debate que é muito enriquecedor. Isso aqui não é sermão de domingo à noite. Pastor Eduardo não está aqui para pregar, trazer uma exposição. Nós estamos aqui para aprendermos. Eu quero ver vocês participando. Isso é uma escola bíblica dominical. Então é importante que vocês participem, tirem dúvida, coloquem os questionamentos. Isso faz parte desse processo de ensino e aprendizado. Olha que fantástico as perguntas que vocês, no final do segundo tempo, fazem. Essas perguntas tinham que ter vindo antes, olha, mas eu vou voltar lá no coisa, eu vou pegar essas palavras de vocês, porque isso é muito útil para trazer questionamento para os alunos do seminário, quando eu vou dar aula lá das pastorais. Eu vou pegar esses questionamentos lá, olha, do Eduardo aqui, eu vou colocar tudo na cabeça dele, vou afirmar que foi por causa disso. Eu quero ver como é que eles vão fazer para se sair dessa. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Parabéns. Deus abençoe. Muito bom. Vamos orar e a gente termina. Pai, muito obrigado por esse tempo. Bendigo o teu nome, Senhor, por tua bondade, por tua graça e misericórdia e pela tua palavra. Obrigado porque temos a tua palavra nas nossas mãos. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nos ajude sempre a olhar para as Escrituras com esse zelo, com esse carinho, tentando extrair do texto aquilo que está ali. Que o Senhor nos ajude com o contexto, nos ajude com toda a teologia do Novo, do Antigo Testamento, a chegarmos às conclusões que o teu Santo Espírito quer aplicar na nossa vida para nos guiar, de fato, pelo caminho da verdade. Então, nos livre, Senhor, do mal, nos livre do perigo de andarmos longe do Senhor e da vontade do Senhor para a nossa vida. Abençoe agora nosso almoço, nossa tarde e nos dê um culto abençoado logo à noite. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, muito mesmo. Grande abraço.